Quando a gente acende uma luz, raramente para pensar no que está por trás daquele gesto, né? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar numa história de engenharia e logística que beira o impossível. É a história de como a energia elétrica chega em alguns dos lugares mais desafiadores do planeta, as comunidades do Rio de Janeiro. Para muita gente, acender a luz é algo automático, simples. Mas e se a sua rua fosse uma escadaria sem fim? Ou se o caminhão com equipamento para consertar um apagão simplesmente não conseguisse passar nas vielas? Pois é, a realidade da distribuição de energia em algumas áreas do Rio é muito, mas muito mais complexa do que se imagina. Olha, para a gente ter uma dimensão real do desafio, dá uma olhada nessa frase. Ela foi tirada de um relatório operacional. Isso aqui não é teoria, é um esforço físico monumental. Tenta imaginar o que é carregar meio tonelada nas costas subindo escada. Muda completamente a nossa percepção do que é um serviço essencial, não é mesmo? Para a gente entender essa história complexa, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do problema. Depois, a solução que veio das regras. Em seguida, as inovações na prática, os resultados que, olha, são surpreendentes. E, por fim, o que tudo isso pode significar para o futuro do Brasil. Então, vamos começar pelo começo. Qual é exatamente o tamanho do obstáculo que a Light, a concessionária de energia, enfrenta todos os dias lá no Rio de Janeiro? O problema todo começa com uma coisa básica. Os manuais de operação das empresas de energia foram pensados e escritos para cidades planejadas, sabe? Com ruas largas, acesso fácil para veículos. Mas o que acontece quando a cidade real, a cidade que existe de fato, não segue esse roteiro? Nessas áreas, os procedimentos padrão simplesmente não funcionam. E os desafios são muitos. Não são só as barreiras físicas, como as vielas onde os carros não entram, ou as escadarias. As conexões ilegais, os famosos gatos, criam um problema ainda maior, porque elas não só desviam energia, elas sobrecarregam a rede. E isso faz com que os equipamentos queimem o tempo todo, o que nos leva de volta àquela tarefa de ter que carregar um transformador de 500 quilos escada acima. É um ciclo vicioso, que desgasta a rede e, claro, as equipes. E aí, se a realidade não se encaixa nas regras, o que a gente faz? Em vez de insistir no impossível, o órgão regulador do Brasil teve uma ideia. E se a gente mudasse as regras? E aqui está a grande virada, a criação do conceito de ASR. O que é isso na prática? É a ANEEL, a Agência Nacional que regula o setor, reconhecendo oficialmente que, olha, certas áreas são tão únicas, tão complexas, que não dá para julgar elas com a mesma régua do resto do país. É um grande ato de pragmatismo. A diferença aqui é fundamental. Em vez de ter uma regra única que vale para todo mundo, a ASRO permite flexibilidade. As metas de qualidade, as metas de perda de energia, tudo isso é ajustado para a realidade de cada lugar. A lógica muda completamente. Em vez de exigir o que é impossível, o foco passa a ser medir o que é realisticamente possível alcançar. No fundo, o pulo do gato da regulação ASRO é partir de uma premissa muito honesta. Em algumas áreas, a meta de zerar o furto de energia é simplesmente irrealista. Então o foco muda. Sai de eliminação para gerenciamento. O objetivo passa a ser reduzir as perdas até o nível que permita que a empresa consiga operar de forma sustentável. Ok, então saímos da teoria das regras e vamos para a prática. Com esse novo manual em mãos, como a Light conseguiu transformar essa flexibilidade em ações de verdade, lá no dia a dia, para melhorar o serviço? A resposta foi uma só: inovação. Se os caminhões não passam nas vielas, o que a gente faz? Usa a moto para as equipes de emergência. Se as ruas não estão nos mapas convencionais, se investe em inteligência artificial para traçar a melhor rota. É sobre adaptar as ferramentas e, principalmente, treinar as equipes para a realidade específica que elas enfrentam. E o resultado está aparecendo. Uma melhora de 20% no tempo de preparação do serviço é um número muito relevante. Isso significa que, do momento em que a falha é reportada até a equipe estar pronta para agir, o processo todo ficou muito mais ágil. A inovação está gerando um impacto que dá para medir. Bom, diante de todos esses desafios gigantescos que a gente descreveu, seria natural esperar que os resultados de qualidade do serviço fossem bem ruins, né? Mas a história que os dados contam é, para ser sincero, surpreendente. Vamos dar uma olhada primeiro na duração dos apagões, um indicador chamado DEC. Em 2023, a média da Light foi de 6,76 horas por consumidor. O limite que o regulador impôs era de 7,19, ou seja, a empresa ficou abaixo do limite. Apesar de tudo, conseguiu manter as luzes acesas por mais tempo do que o exigido.
Agora, vamos olhar a frequência das quedas de energia, o FEC. O limite era de quase 5 interrupções por ano para cada consumidor. A Light conseguiu manter a média em apenas 3. E esse desempenho não é só bom, ele é considerado um dos melhores de todo o Brasil. Isso é realmente notável se a gente pensar no ponto de partida. Claro que esse sucesso no Rio não passou despercebido. E agora a gente vai ver como essa experiência, que era muito local, está começando a influenciar a política de energia do país inteiro. Em junho de 2024, foi publicado o Decreto 12.068, e ele é um marco, porque ele pega a ideia central da ISRI e transforma numa política nacional. Basicamente, ele reconhece que o Rio de Janeiro não é o único lugar com esse tipo de desafio. O que a gente vê aqui é uma evolução da ideia. A ASRI, que nasceu focada nos limites de operação do Rio, se expandiu. O novo decreto cria as áreas de alta complexidade, um conceito mais amplo, que não fala só de perda de energia, mas também de inadimplência e abre a porta até para tarifas diferenciadas. A lição aprendida no Rio está sendo aplicada em escala nacional. Então, a grande conclusão aqui é que uma solução criada para um desafio muito específico lá no Rio de Janeiro está se transformando num modelo para o país inteiro. É um exemplo fascinante de como a inovação, quando nasce de uma necessidade real, da prática, pode abrir caminho para o futuro da infraestrutura. E tudo isso nos deixa com uma pergunta central e bem difícil de responder. Reconhecer essa complexidade toda é o primeiro passo, mas isso abre um debate delicado sobre justiça e sobre custos. Se levar energia para certas áreas é muito mais caro e difícil, quem deve pagar essa conta? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da energia não só no Brasil, mas em cidades complexas no mundo todo.